Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 139. O livro de Salmos 139 é um salmo onde tem músicas, é um poema, mas podemos aqui tirar algumas coisas muito importantes a respeito de Deus e podemos fazer algumas reflexões para a nossa vida, aplicações para a nossa vida de suma importância. O Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ser conhecido de Deus é algo muito importante na Bíblia. Certa vez, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, Jesus, chamando a atenção de alguns que chamava ele pelo seu nome, e ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Em um momento alguns dizem: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre. Jesus diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A parábola das 10 virgens, algo que chama muito a atenção, é que quando as 5 virgens despreparadas, atrasadas, chegam ali diante da porta já fechada, ela ouve uma voz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E o que seria, ou o que necessariamente eu preciso fazer para ser conhecido diante de Deus? Porque o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece, mas em alguns momentos Jesus diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu entendo que Jesus ele está dizendo que eu não vos conheço como meu filho. Embora ele conheça a vida desse indivíduo, sabe, sonda o seu coração, mas nesse momento ele não pode dizer assim: olha, você não é daqueles que são meus filhos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o juízo de Deus, e o juízo de Deus tem algo interessante. Quando nós falamos do juízo de Deus, sobre o juízo de Deus, é algo muito importante porque revela o caráter de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, e dependendo da forma que você interpreta esse juízo, você pode colocar um Deus como um Deus misericordioso, de amor. Você pode colocar Deus como um Deus irado, que ele derrama os seus juízos em pessoas que não são dignas daquele, ou não são merecedores daquele juízo. Mas o Salmo ele diz assim: Senhor, Tu me sondas, me conheces. Ele continua dizendo no versículo 2: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Olha, o versículo 2 diz que Deus, Ele sabe quando você se levanta e quando você se senta. Quando você deita, o salmista está falando assim: você conhece, você sabe o que eu faço. Você sabe a hora de eu levantar, você sabe a hora de eu deitar. O versículo 3 diz assim, o versículo 2 no finalzinho diz assim: de longe penetra os meus pensamentos. Eu não consigo imaginar a distância daqui para o trono de Deus no céu, mas eu consigo imaginar a presença e o seu olhar como se fosse muito próximo, vendo coisas nossas, nossos pensamentos, a nossa bondade, as nossas maldades. Ele vendo muito próximo, com grandiosos detalhes. Eu imagino Deus vendo isso. E o versículo 3 diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O texto está dizendo que Deus conhece quantos dos nossos caminhos? Todos. Todos. Se você tem algo que só você sabe, o que você pensa que só você sabe, há uma multidão que sabe. Talvez não aqui desta terra, mas Deus e os anjos
Anjos bons e anjos maus também. Ele esquadrinha todo o nosso andar. E o versículo 5 diz assim, ó: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O salmista ele continua nessa melodia de Deus me conhece, Deus sabe, Deus ouve, ao ponto dele chegar e dizer aqui no versículo no versículo 15, ele diz assim, ó: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. O salmista, ele está dizendo assim, olha, o Senhor conhece os detalhes dos meus ossos. Os meus ossos ainda não tinham sido formados. Você conhece, se Deus conhece os seus ossos, imagina as nossas obras que estão expostas. Os ossos é aquilo que está exposto no nosso corpo, né? Você vê o formato, mas você não imagina a estrutura. E Ele conhece, ainda antes de ser formado. E Ele diz assim, o versículo 16: Os teus olhos me viram, a substância ainda. Ele está dizendo assim, os meus olhos me viram ainda uma substância informe. Você ainda não tinha forma de gente. E quando você vai estudar a formação de um feto, ele vai se formando ao ponto de, por alguns meses, ou poucos meses, é chamado de um grão de bico. Então imagina, Deus ele conhecia os dias, e Ele diz mais, que a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ele diz assim, os seus dias eu conheço, bem antes de você. Ou seja, já existe um planejamento para você. Você pode escolher viver aquilo que Deus ele já destinou, já predestinou para você, ou não. Mas Ele conhece. O texto ele quer dizer que conhece. E o começo do Salmos, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E ele termina dizendo no versículo 23, ele diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Chega um momento que Davi olha assim: mas Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor tem a capacidade de, a Sua presença, eu não consigo me afastar da Tua presença. E ele diz assim: olha, se eu for no lugar mais alto, lá o Senhor está. Se eu for nas profundezas do mar, lá o Senhor está. Se eu for no lugar mais escuro, ele não é escuro aos teus olhos, porque o Senhor conhece. Esse salmo ele mostra a onipotência, a onisciência de Deus, e ele mostra que não conseguimos nos afastar da presença de Deus. Ainda que você esteja no mais profundo abismo de pecado, Deus ele está lá. Alguém diz, em algum momento, ele disse assim: olha, eu caí no fundo do poço. E quando eu cheguei lá, encontrei Jesus. Ele já estava lá me esperando. Então, Deus ele te conhece, Ele sabe, e Ele está de braços abertos te esperando em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação da sua vida. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa tem sido minha oração diante de Deus. Eu tenho pedido a Ele para que Ele sonda-me, porque Ele sabe algumas coisas que às vezes eu não reconheço como mal. E a fase mais difícil
do processo de santificação daqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, é às vezes não reconhecer o mal que está dentro de você. É não reconhecer os motivos de ambição, a vaidade. Às vezes condenamos alguém que entra na igreja toda adornada, mas às vezes o mesmo motivo que levou ela a adornar é o mesmo motivo que eu troco de roupa, que eu coloco a gravata, que eu compro um sapato. Às vezes é o mesmo motivo, o mesmo pecado que está no coração. E Deus, Ele conhece e Ele sabe. E olha só o que diz o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo assim: olha, a minha onisciência, eu sondo, eu investigo, eu sei, porque eu quero provar o coração e os pensamentos de todo mundo. Por quê? Ele termina dizendo assim, ó: segundo o fruto das suas ações. Ele fala que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu. Ele está dizendo de um juízo. Ele está dizendo: eu conheço todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todas as suas motivações, todas as suas ideias, todos os seus planos, todas as suas palavras. Ele diz assim: as suas palavras ainda não saíram da sua boca e eu já sei. Ou seja, ainda antes dos pensamentos se tornarem palavras, Deus já sabe. Tem como alguém esconder algo de Deus? Tem como eu fazer algo escondido, às vezes, como nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem ninguém, fazemos? Eu gostaria que você parasse para imaginar e pensasse em você com o texto que nós vamos ler agora, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. E aqui é o fim já da vida do apóstolo Paulo, ele já é idoso, e ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele me diz muitas coisas a respeito da certeza da salvação que Paulo tinha. Paulo diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. A coroa da justiça já me está guardada, na qual Jesus Cristo, reto juiz, me dará no último dia. Paulo está dizendo aqui que ele está salvo, sim ou não? Ele está dizendo que está salvo. Ele tem segurança da sua salvação. Embora o apóstolo sabe que Deus ele sonda o seu pensar, todos os seus caminhos, sabe todos os lugares, o seu sentar, o seu deitar. Antes que a sua palavra saísse pela boca, ele sabe que Deus já sabia. E ele tem segurança de dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e agora a coroa da justiça ela já está guardada, porque Deus, o reto juiz, ele vai me julgar segundo as minhas obras, e eu estou tranquilo. Às vezes, eu já vi muitos pregadores fazendo isso, e às vezes nós temos medo de perguntar: mas se eu perguntar agora, no momento onde você está salvo ou está perdido? Nesse momento agora, se você perdeu o seu fôlego de vida, como diz Jesus, essa noite tomarão a tua alma. Para quem será? Salvo ou perdido? Talvez você possa imaginar: se eu morresse agora, eu não sei. Se você tem dúvida, é sinal que você não tem analisado a sua vida, você não tem parado diante de Deus como Davi falou: Senhor, sonda
os meus pensamentos, os meus caminhos. Se há algum caminho mau em mim, guia-me no caminho eterno, reto. Se você fez isso e você reconheceu algum sentimento estranho, alguma coisa, diz um pregador que nós não deveríamos sair de casa sem antes estar em paz com Deus. Ninguém deveria sair de casa sem antes estar em paz com Deus. E estar em paz com Deus é ser perdoado por Deus. Então, o céu, a salvação, a certeza da salvação não é pelaquilo que você faz. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mas o que vai nos tirar do céu é aquilo que nós não fazemos. E todos aqueles que não vão entrar no céu, ou será julgado, e a sua recompensa será segundo as suas obras, e talvez as suas obras seja, o fim delas seja a morte eterna, foram por algo que elas não fizeram. E sabe o que essas pessoas não fizeram? Para que elas recebessem a condenação eterna? Elas não buscaram o perdão de Deus. Porque a graça é isso. A graça é um homem transgressor da lei, talvez um assassino, malfeitor, mal falado na cidade, mas no último segundo da sua vida, ele olha para Jesus e fala assim: eu sei que tu és o Cristo. Eu vejo que aqui está a salvação, mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus assegura para ele? Hoje mesmo te digo: estarás comigo? Jesus, ele dá certeza para aquele homem. Significa que ele viveu uma vida de pecado, mas em um momento da sua vida reconheceu Jesus como Senhor, pediu a ele que o salvasse, o perdoasse, e Jesus o garantiu. Da mesma forma pode acontecer com nós. Então todas as vezes que nós falamos bem assim: eu não tenho certeza da minha salvação, você está dizendo algo que é o seguinte: eu acho que eu não estou muito bem com Deus. Esse é um tipo de pensamento. Ou você pode não confiar completamente na graça de Jesus. Porque se você confia que Ele vai te perdoar, te salvar, te purificar e manter o seu nome escrito no livro da vida, então não há o que temer. Não há o que temer. A Bíblia fala, é um tema bem decorrente na Bíblia, a respeito do juízo. Existem vários juízos eminentes, juízos específicos, assim como Sodoma, Gomorra, assim como o dilúvio. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o juízo universal, onde todos os seres humanos serão levados. Não temos textos, não temos tempo nem condições de ler todos os textos da Bíblia, portanto, em vez de falar muitas coisas, eu prefiro citar alguns textos. O primeiro que eu gostaria de falar é o seguinte, que Apocalipse capítulo 14, versículo 7, no versículo 6 e 7, a palavra de Deus lá, ele diz que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar para todo o povo, nação e língua, e dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia nos leva a entender que o Evangelho eterno, a última mensagem de salvação para o mundo caído, era dizer para ele que haveria um juízo, que é chegada a hora do juízo. E nós sabemos que esse juízo de Deus, como o juízo terreno, ele existe em 3 fases. A primeira fase, investigação; a segunda fase, comprovação; e a terceira fase, de execução. E nós estamos vivendo aqui na primeira fase desse juízo, que é a fase de investigação. A Bíblia diz que existem anjos relatando todas as suas obras. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você não faz, está sendo relatado em livros. E o texto diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória. O que seria temer a Deus?
Você não tem medo de Deus não, sabendo que Ele conhece todos os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas palavras, o seu andar, o seu deitar? Você não tem medo de Deus? Eu tenho. Não medo de Deus, mas medo da ira de Deus eu tenho. Porque não podemos negar que o nosso Deus, Ele diz assim, olha, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse mesmo Deus, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, Ele diz assim, quem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na mão ou na fronte, beberá do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura. Então, o mesmo Deus que se entregou para nos salvar, Ele está dizendo que Ele vai derramar o cálice da ira dele sobre aqueles que não o adorarem e não temerem e não viverem segundo a tua palavra. Temer a Deus, para mim, é o medo que eu tinha do meu pai. Eu amo meu pai, mas aquilo que meu pai falava, ele cumpria. E algumas coisas que eu precisava fazer e eu não fizesse, eu ia ser recompensado segundo as minhas obras. E ele cumpria o que falava. E às vezes, quando eu ouvia barulho do caminhão do meu pai que passava pela rua de trás, eu já tentava arrumar toda a minha vida. E eu falava assim, ó, eu tenho aqui 5 minutos para fazer o que eu tinha que fazer agora, porque o juízo vai ser segundo as minhas obras. Então, da mesma forma, temer a Deus, eu tinha muito medo. Porque quando criança não tinha medo de tomar surra do pai, né? Não era medo do pai, quando o pai chegava, você ia lá, abraçava o pai. Mas quando você estava errado, você tinha medo do pai. Ou talvez alguns tinham mais medo da mãe. Mas não era medo da pessoa, mas medo daquilo que ela podia. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Isso diz Hebreus capítulo 10, é o último versículo, não sei qual é, mas é o último. Diz que horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Sabe por quê? Se você cair na mão de um assassino, você pode orar a Deus, ele pode te livrar. Se você cair na mão de Satanás, você ora a Deus e Deus pode te livrar. Se você cai na mão do Deus vivo, quem vai te livrar? Se ele não tiver misericórdia de ti, eu sou um homem morto. Então esse Deus, Paulo, ele tinha certeza da salvação. Ele tinha tanta certeza que ele diz assim, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ele falou, se eu morrer hoje é lucro. Ele tinha certeza da sua salvação. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, o povo de Deus lá, eles estavam em dúvida de algumas coisas. E a dúvida deles era o seguinte: o que acontece com essas pessoas aí que estão fazendo mal? E nós, o que fazemos? Vale a pena você guardar os mandamentos de Deus, viver piedosamente e tal? E ele diz bem assim, versículo 3, capítulo 3 de Malaquias, deixa eu ver aqui, o versículo 14, eu vou ler aqui no versículo 13 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, sabemos o que cometem, impiedade, mas eles prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então o povo está dizendo assim, Senhor, a gente vive as coisas e será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que o Senhor está vendo isso? Será que isso vai ter alguma coisa a ver no futuro? E o versículo 16 diz assim, então os que temiam
A gente leu agora, Apocalipse capítulo 14. Temer a Deus e dar glória. Aqueles que sabem que haverá um juízo, e eles têm medo do quê? Da ira de Deus, não de Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ele está dizendo que as pessoas aqui, ele fala assim, olha, existe um memorial diante de Deus. Ele ouve, ele sabe tudo o que está acontecendo. E tudo está escrito. Está sendo escrito em um livro para a memória. E quando você vai ver o julgamento, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e diz que os mortos foram ressuscitados e abriram-se os livros e cada um foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. E o versículo de 15 diz assim, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, tudo que você faz, o seu andar, o seu deitar, o seu pensar, as palavras que você fala, todas elas estão escritas nos livros. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um naquele dia dará conta de si. Você não pode dizer, minha mãe me ensinou assim, ou meu pai me ensinou assim, ou o meu pastor, ou alguém me ensinou dessa forma. Você não vai poder falar isso, porque cada um dará conta de si. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, ele diz que Deus trará ao juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Mateus capítulo 12, versículo 36, ele diz assim, olha, pelas suas palavras você será condenado, ou pelas suas palavras será justificado. Porque você será julgado por toda palavra frívola que você fala. Então esse julgamento de Deus, ele vai examinar todas as nossas obras. Isso está acontecendo nesse exato momento. Se, quando Jesus volta, nós subimos para o céu e os mortos em Cristo ressuscitarão, significa que já houve um julgamento. Ninguém pode receber a recompensa sem antes ser julgado. Se você recebe a recompensa na vida de Jesus, a vida eterna, a transformação, aquilo que é corruptível se transforma em corruptibilidade, significa que você já foi julgado. É ou não para temer a Deus? Sim. Para temer não o Deus, mas a ira desse Deus. Mas o apóstolo Paulo, eu vou te explicar porque ele tinha tanta segurança em dizer assim, para mim a coroa da justiça já está guardada. Quando você vai para Romanos capítulo 8, o capítulo 7 ele termina naquelas perguntas, né? Algumas perguntas que ele fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu não quero fazer se eu faço, o bem que eu não quero eu faço, eu estou numa luta muito grande. E ele diz assim, quem me salvará deste corpo? Ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 25 ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo. O capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a certeza, a segurança para que eu não tema a Deus e possa dizer, eu estou salvo, é a certeza que eu estou em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, é porque eu estou sendo perdoado, eu estou confessando os meus pecados, eu estou sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu estou vivendo em novidade de vida. E ele diz aqui no versículo capítulo 8 e o versículo 31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo está dizendo assim, olha, eu estou em Cristo. Nenhuma condenação há porque estou em Cristo. Mas alguém pode me acusar? Pode. Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus que os justifica. E ele continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, versículo 32, antes por todos nós
os entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele diz assim, olha, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era essa certeza que o apóstolo tinha de dizer assim, olha, se eu morrer hoje, é lucro. Por que eu morrer hoje? Porque eu não vivo mais, estou crucificado com Cristo. E aliás, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Se eu viver, é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Por que é lucro? Porque agora a coroa da justiça já está guardada e Deus vai me dar naquele último dia. E se Jesus voltar hoje, o apóstolo Paulo, ele diria, olha, se voltar hoje, nós que estamos vivos, subiremos. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Deus, ele sonda, ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Portanto, a mensagem de Deus para mim e para você é o seguinte: se tem alguma coisa que você sabe e você não deixou ainda, eis o momento oportuno, porque Ele sabe, Ele conhece, e todas as obras vão ser levadas ao julgamento, quer sejam boas, quer sejam ruins. Que Deus abençoe você, que você se encontre em Cristo Jesus ao ponto de dizer nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Que você saia daqui com uma certeza: quem tentará acusação contra mim? Pois foi Jesus que me justificou, é Ele que me salvou, nada pode me separar do amor dele. É essa certeza que você precisa ter. Para que isso aconteça, você precisa estar em paz com Ele. Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar o hino bem junto a Cristo. E se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nós possamos sair daqui bem junto